Então, vamos para a correção da nossa atividade de ontem de português, da página 78. Nós vamos recordar o que é denotação e conotação. A gente sabe que as palavras têm um significado, mas depende do contexto em que ela está sendo usada. Por exemplo, quando eu me refiro ao sentido denotativo ou denotação, esse sentido significa que é o sentido próprio, o sentido literal, o sentido real daquela palavra. E quando eu me refiro à conotação ou sentido conotativo, ele está me demonstrando que aquele sentido da palavra é um sentido figurado, né? Aí deu esse textinho pra gente, a gente fez o comentário lá no vídeo sobre o lamento. E essa atividade número 1 nos pede o seguinte: a gente precisa observar o sentido conotativo e o sentido denotativo. Aqui está falando qual é o sentido da palavra lamento quando lida isoladamente. Se eu pegar só essa palavrinha e ler e for lá no dicionário e pesquisar o que significa lamento, eu vou chegar à conclusão que essa palavrinha está se referindo à tristeza, né? Então, nós vamos colocar o sentido real da palavra, observando só a palavrinha. Pode pesquisar no dicionário, pode pesquisar na internet. Então, vamos lá, vou escrever aqui. Então, de acordo com o dicionário, essa palavrinha, lamento, é o ato de lamentar, de queixar, de expressar tristeza, tá? Vocês podem consultar o dicionário, colocar ou responder com as próprias palavras. Agora, qual que é o sentido da palavra lamento no texto? É o mesmo que você pensou anteriormente? Então, era para responder pessoal. As respostas poderiam ser pessoais. Mas aí eu coloquei que para mim foi sim. E o que essa palavrinha estava querendo mostrar para mim naquela frase lá de cima? Lamento dos sinos da igreja. Quis mostrar que o som que saía do sino era triste. Então, no contexto da palavra, ele estava aqui sendo usado no sentido conotativo, mas que queria expressar isso aqui, tá? Já na página 79, pedia para a gente fazer a seguinte atividade. Identifique se as expressões destacadas nos trechos a seguir foram usadas no sentido denotativo ou no conotativo e justifique a resposta. Então, vamos lá. A música que andava no ar, nos tempos da minha infância, vinha do canto dos pássaros. Então, nós precisamos analisar essa expressão aqui, andava no ar, e chegarmos à conclusão se ela está no denotativo, no sentido real, ou se ela está no conotativo, no sentido figurado. Então, a gente chega à conclusão quando eu falo assim, a música que andava no ar. É possível a música andar? Para a gente andar, o que é necessário? É necessário ter pernas, é fazer algum tipo de movimento, seja com pernas, seja na bicicleta, seja numa cadeira. Para eu andar, eu preciso disso. A música, para ela andar, tem essa possibilidade? Não. Então, isso significa que ela está no sentido figurado. Então, eu vou colocar que a expressão está no sentido conotativo, pois a música não tem pernas para sair andando. Isso significa o som que a gente estava ouvindo, né? A gente estava em um determinado lugar e a música vinha de longe, como se ela estivesse andando, caminhando. Então, essa é a expressão conotativa. Já na letra B, fala assim: lá nessa terra entre mares foi que eu nasci, num dia de inverno. Esses trechinhos aqui estão falando daquela história que a gente leu, O Sonho da América. Então, essa frase está lá naquele texto, O Sonho da América. Nós vamos observar essa parte mais escura. Terra entre mares. Será que terra entre mares está no sentido conotativo ou no sentido denotativo? Nessa questão aqui, terra entre mares
ela está no sentido denotativo, ou seja, no sentido real. Porque se vocês retomarem o texto, vocês vão ver que o sonho da América fala da Itália. E lá na Itália é muito comum isso, ter pedaço de terra, ter pedaços da cidade entre as águas, né? Se vocês pesquisarem, vocês vão descobrir isso. Por isso aqui está no sentido denotativo, porque a Itália realmente se localiza entre dois mares, entre o mar Mediterrâneo e o mar Adriático. Então, essa expressão é denotativa. Já na letra C, era um som acompanhado de um ronronar de onça. Parecia estar bem perto dele, por isso tinha que ter cuidado para não fazer nenhum movimento brusco, caso contrário, estaria em maus lençóis. Esse trechinho aqui refere-se àquele texto, O Pai Cata Piolhos, e lá ele conta a história de quando o pai caçava e encontrava a onça. E aqui no final fala em maus lençóis. Essa expressão maus lençóis, nesse contexto, ele está no sentido figurado, e, portanto, ele está no sentido conotativo, porque maus lençóis nessa situação está expressando que ele estava em apuros, ele estava em perigo, portanto, sentido conotativo, sentido figurado. Agora, na letra D, é que os pais são caçadores e sabem esperar a hora certa de dar o bote. Quem que dá o bote? É uma cobra. Quando a gente fala assim, ela vai dar o bote. Significa que ela vai nos dar um avanço, né? Vai nos picar. Aí, quando ele usou essa expressão aqui, que os pais caçadores sabem a hora certa de dar o bote, ele está usando um sentido figurado. Qual que é esse sentido que ele está usando aqui? O sentido de atacar, a hora de capturar o animal na hora certa. Portanto, esse significado também ele está no sentido figurado, no sentido conotativo. Agora, na letra E, fala assim: essa era a voz da terra, onde começava a minha vida e terminava o meu mundo. Nós vamos avaliar a voz da terra. Quando eu leio essa frase, essa era a voz da terra, é possível a terra falar? Não, a terra não fala. Portanto, esse sentido também é figurado. Ele está expressando um outro significado, né? Está dando uma expressão de alguma coisa, mas não esse sentido aqui, real, de terra falar. A terra não fala. Portanto, essa expressão também é conotativa, sentido figurado. Portanto, a letra E vai ficar sentido conotativo, pois a terra não tem boca para falar. De todas essas frases, a única que tem o sentido denotativo é a letra B, que é o sentido real, né? O que realmente está querendo expressar, que a terra está entre mares. Né? Foi a única que demonstrou o sentido denotativo. As demais todas estão no sentido conotativo. Eu estarei enviando a foto logo após o vídeo, mas é importante que assistam para que compreendam melhor a atividade.